A série do Romário, ela foi produzida, como o Irã falou, ali em 2022 e ela foi lançada agora no Max. Eu acho que o Max deve ter comprado, a HBO deve ter comprado os direitos da série e lançou de 2 em 2 os episódios, né? Semanalmente, todas as quintas-feiras. Então foi lançado 2 episódios, eu assisti e, cara, eu devorei os 2 primeiros episódios. Aí eu falei pra vocês, cara, eu tenho que falar sobre essa série, mas vamos terminar. E aí eu assisti depois os outros 2 e agora essa semana saíram os 2 últimos. Então ela já tá completa lá no Streaming Max. Se chama Romário, o Cara. E essa série, ela conta a trajetória do Romário desde o início da carreira dele, né? Quando ele começou ali no Olaria, na verdade, ele era do Vasco, das categorias de base, foi pro Olaria, porque não foi aproveitado no Vasco. No Olaria ele arrebentou e já voltou pro Vasco de novo. Do Vasco, ele foi pro PSV, da Holanda, depois pro Barcelona, né? E aí teve a Copa do Mundo, de 94, que consagrou o Romário. E eu já adianto, assim, que essa série, ela tinha que ter uma segunda temporada, cara. Porque a série, ela foca na carreira do Romário até o ápice, até o auge, que foi a Copa do Mundo de 94. Mas a gente sabe que tem muita coisa depois. Tem. Porque o Romário, ele, depois de 94, né, ele foi jogar no Brasil, jogou no Flamengo, né, teve a questão dele, a rivalidade com o Edmundo, que depois acabaram se aproximando, ficando amigos, né. Teve os cortes dele da seleção ali depois de 94, em 98 ele não conseguiu ir para a Copa. Depois ele foi para o mundo da política, né? E aí tem questões pessoais. Então, assim, ele é um cara que ele é muito rico de conteúdos e histórias. E essa primeira temporada, eu vou falar primeira temporada que eu tenho esperança que tenha mais, tá? Mas ela mostra esse início da carreira dele. E, cara, vocês não têm ideia. Eu não consigo nem falar aqui pra vocês tudo que tem de histórias desse cara que ele conta e que a gente nem imaginava que aconteciam. Alguns exemplos, assim. Vocês assistiram a Copa de 94, né? Vocês pegaram a geração de 94. A gente viu ali o Brasil arrebentando contra a Rússia no primeiro jogo, depois Camarões. Suécia, só que a gente não tem nem ideia do que aconteceu nos bastidores entre esses jogos. Ah, não, verdade. Vocês imaginavam, por exemplo, que entre esses jogos, o Romário ele saiu escondido para ir para casa de uma recepcionista do hotel? Eu imaginava. Ele foi para casa, ele marcou com a recepcionista do hotel, cara, no meio da Copa do Mundo. Foi para casa dela, o namorado dela chegou, um japonês, ele teve que sair, ele teve que dar a roupa dele para ir para não apanhar do cara, voltou pelado assim, de cueca pra concentração. Teve vez que ele saiu, ficou preso num parque, que o parque fechou a determinado horário, e ele não conseguia sair do parque com a mulher que ele tava passando um carro da polícia, ele deu uma pedrada no carro da polícia pra chamar atenção e a polícia ajudar ele. Então, assim, é tanta coisa que, tipo assim, se você pra pensar, fala, cara, eu nem imaginava, mas o Romário às vezes poderia até ter saído da Copa, ou não ter participado, porque foi preso. Exato. Sim. O cara, assim, ele era... Porra louca, né? Muito, muito. Hoje em dia tem a rede social e tal, que a gente fica acompanhando cada passo dos jogadores, mas o que o Romário fazia era muito pior do que a gente vê por aí. Mas muito pior, sabe? Fugir da concentração era o de menos. Então, mas eu acho que era uma época que era menos vigiado, né? Menos vigiado, até porque não tinha esse controle todo. Mas, vamos lá, tem os dois lados. O Romário, ele admite, cara, ele era um escroto. Assim, com a mulher dele, questão de ser um cara sacana, o jeito que ele se impunha nos clubes, e cheio de mordomias, o cara nunca gostou de treinar, ele era meio mala, não queria... Então, assim, ele era meio difícil de lidar, sabe? Mas era um gênio dentro do tanque, cara. Era um gênio. E era um gênio, assim, e eu acho que é muito legal você pegar, por exemplo, a galera que é mais velha, assistir pra ver histórias que não conhecia e pela nostalgia de ver o Romário jogando e tal, né? Jogava muito. E o storytelling da série é muito legal, cara, assim, a questão dos jogos, de como foi, né? Tem muita coisa legal. E você pegar e apresentar pra galera mais nova. Porque a galera mais nova não sabe quem foi Romário, cara. Não sabe, né? Não tem noção o gênio que esse cara foi. Sabe, tem algumas pessoas que dão depoimentos nesse documentário. Uma delas é o Guardiola. O Guardiola é apaixonado pelo Romário. Se você vê os diretores do PSV, que quando ele foi pra Holanda, teve a primeira situação que aconteceu com ele na Holanda, quando ele saiu do Vasco. O pessoal foi lá, comprou ele chegou na Holanda, ele mandou a mulher dele mobiliar a casa. Eles falaram, pode mobiliar a casa de vocês, que o PSV vai pagar,
E a esposa do Romário foi mobiliar a casa. Ela selecionou todos os móveis lá e falou pros caras, ó, ficou tanto, eu escolhi tudo isso aqui, passou a lista. O pessoal do clube falou assim, olha, estourou a cota que a gente tinha determinado pra isso aí. Não vai dar pra gente comprar isso aí, não. Ela falou, então tá bom. Ela foi pra casa, o Romário chegou e ela falou pra ele o que aconteceu. Ele falou, peraí, vamos lá comigo. Foi lá no clube, chegou na sala do presidente e falou assim, ó, eu quero todos esses móveis na minha casa, senão eu tô voltando pro Brasil hoje. E aí o cara, não, Romário, como assim? Ele falou assim, eu volto pro Brasil hoje se vocês não levar os móveis. E os caras foram lá e acabaram comprando os móveis que ele queria. E ali ele fala que começou, olha isso que legal, ele sentiu que ele usar Sua imagem, né? não, mas nem imagem, o talento que ele tem, a importância que ele tem pro clube, ele usar isso em benefício dele, pra fazer o que ele quer. E a galera fica meio que refém dele. Sim. E ele sentiu isso e falou, cara, foi ali que ele começou a agir desse jeito e ele agiu assim pro resto da vida. Teve uma vez que ele foi pro Rio de Janeiro, numas férias, e o time dele, o PSV, fechou. Esses times grandes, eles fecham contratos de excursão em outros países para fazer jogos de pré-temporada, para se preparar, e também para levar os jogadores, os ídolos, divulgar e tal, pra galera ver os jogadores e tal. E o Romário era o principal jogador do PSV, era um ídolo. E aí eles fecharam esse contrato e o Romário tinha que voltar pra Holanda para viajar pra Índia, pra fazer esse amistoso de pré-temporada na Índia. E ele fala, ele é desbocado pra caramba, ele fala assim, que porra de Índia? Que eu vou pra Índia, cara? Tá louco, quente pra caralho. Eu gosto de calor, mas eu gosto do calor do Rio de Janeiro, não Índia. O que eu vou fazer lá? Não vou nem ferrando. Não vou. E aí ele pegou e deu um migué lá, falou alguma coisa que tava doente, alguma coisa, mas foi pra praia jogar futebol, cara. E não foi. E aí E aí corta para um depoimento do dirigente do PSV falando assim, cara, isso deu um transtorno para nós, porque a gente perdeu dinheiro. Dentro do contrato lá devia ter alguma cláusula que o Romário tinha que estar no amistoso e tal, porque os caras estavam pagando, né? E aí deu um trabalho, a gente perdeu o dinheiro e o cara fala assim, mas o que eu podia fazer? Era o Romário, cara. Não tinha que fazer. Sabe por quê? Porque ele fazia tudo isso. Aí ele chegava na outra semana e ele metia 2, 3 gols no jogo, cara. Decidiu. Era isso. Ele pegou e falou... ele falou assim pro... Eu não lembro, acho que foi pro Ricardo Rocha. Quando ele voltou para a seleção, porque o Romário teve um problema com a seleção brasileira. A seleção estava vivendo uma crise muito grande antes da Copa de 94. E aí a seleção estava vivendo essa crise muito grande e o Romário não estava na seleção, porque ele tinha brigado com o Zagallo. O Romário era brigado com o Zagallo. Foi tretado até hoje. Até a morte. Até a morte do Zagallo. E o Zagallo não gostava do Romário, não aceitava essa insubordinação dele. Teve briga, teve dedo na cara, teve tudo isso nos bastidores. E um amistoso contra a Alemanha que o Brasil fez se preparando para a Copa América de 90, para a Copa de 90, uma coisa assim, o Romário não foi chamado. Quer dizer, ele foi chamado, veio da Holanda e ficou no banco. Ficou no banco de reservas e não entrou no jogo. Ele falou, se eu soubesse que eu ia vir da Holanda para ficar no banco, eu não vinha. Eu não venho para ficar no banco, eu venho para jogar. E aí ele ficou bravo e deu uma treta e ele não foi mais chamado para a seleção. E a seleção começou a ter muitos problemas antes de chegar na Copa de 94, tanto que quase nem chegou. E a seleção chegou na última rodada precisando ganhar do Uruguai para se classificar para a Copa. Se perdesse do Uruguai, estava fora da Copa. E o Romário foi chamado para esse jogo. E o Romário chega nesse jogo e fala pro Ricardo Rocha, falou assim, cara, esse jogo eu vou arrebentar. Eu vou fazer 2 gols, eu vou dar lençol, eu vou dar caneta. Deixa comigo, você vai ver. Cara, chegou no jogo, ele fez 2 gols, ele deu lençol, ele deu caneta. Ele falou assim pro Ricardo Rocha, ele falou, ó, eu vou fazer 2 gols, eu vou dar lençol, eu vou dar caneta e vou botar o Zagallo pra correr. Vou correr atrás do Zagallo. Aí o cara falou assim, putz, cara, calma, né? Ele, não, você vai ver. Chegou o primeiro tempo, ele foi lá, lençol, caneta, aí chegou no intervalo, o Ricardo Rocha falou pra ele, porra, bicho, né? E aí, cara? Né, vamos, o que você prometeu? Ele falou, calma, você não viu? Teve lençol, teve caneta, espera. Segundo tempo ele foi lá e meteu 2 gols. Aí chegou no final do jogo, o Ricardo Rocha disse que teve que correr atrás dele. Ele falou assim, não, você não vai correr atrás do Zagallo não, isso eu não vou deixar você fazer. É muito bom, cara, assim. E então, sabe aquele lance assim de contando causos, contando histórias, mas tudo isso assim, com muito documento, né, com imagens de arquivo. Você se envolve demais na série, cara. E acompanhar, pra quem viveu a Copa de 94, você ter essa nostalgia de ver os jogos, os bastidores. Tem uma entrevista com o Tab Ramos, que é o cara que o Leonardo quebra o rosto dele com a cotovelada. O cara fala, né? Ele conta como que foi a recuperação, como foi os bastidores daquele dia e tal. O Brasil jogou contra os Estados Unidos uma oitavas de final de Copa do Mundo no dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos,
com 100 mil pessoas num estádio nos Estados Unidos, com 40 graus de temperatura. Então, assim, claro, um caldeirão. Então, assim, tem muita história de bastidor, cara. Eu falaria assim, é aquela série que você senta depois na mesa de boteco e fica conversando 2 horas, assim, Sim. tranquilo, sobre a história do cara. Ele é fantástico. Pra mim foi os 2 maiores jogadores que eu vi jogar, assim, o Romário e o Ronaldo Fenômeno. Pra mim, os principais... Como a gente ficou mal acostumado com excelentes jogadores, né, cara? Porque hoje você vê a seleção, hoje tudo bem. Que hoje talvez nosso grande jogador hoje, assim, grande jogador no que se diz respeito a ser grande, ser maior, que é o Vinícius Júnior para mim hoje, né? Na atualidade. Sim. Mas, cara, a gente tinha muito jogador bom por metro quadrado, bicho. Era sempre os melhores de cada posição, que liderava os seus grupos, que era referência nos seus clubes, que estava na seleção. Então você tinha o melhor zagueiro do clube e do mundo na seleção. Você tinha o melhor lateral esquerdo do clube e do mundo na seleção. Sabe o que me chamou a atenção nisso aí, Gil? O brasileiro ele é muito exigente com o futebol, né? O brasileiro ele se acostumou a ter uma seleção top, vencedora, melhor do mundo. Então a gente é muito exigente. Sim. E a nossa memória, às vezes, ela meio que trai a gente esquece algumas coisas. A seleção de 94, ela chegou na Copa do Mundo totalmente desacreditada. Sim. E o Brasil ganhou os 2 primeiros jogos, e quando o Brasil empatou o 3º jogo com a Suécia, a imprensa inteira desceu o cacete na seleção. O Brasil não fez uma grande campanha na Copa. Falando que era uma porcaria de seleção, que o Brasil não sabia jogar bola, que era só jogar pro Romário e ver o que vai dar. Então, assim, é que a gente cria uma narrativa na nossa cabeça, uma história mais bonita, né? Mas, cara, sempre foi difícil. Tirando 2002 ali, que eu acho que o Brasil realmente sobrou muito na Copa de 2002, mas sempre foi difícil. Então, o Brasil ganhar uma Copa, pra gente ganhar uma Copa, não é só... A gente não tem que ficar achando que vai ter a seleção que vai jogar o futebol mais refinado do mundo. E, cara, tem outros fatores, tem grupo. O grupo era muito unido, cara. Uhum. O grupo era muito unido. E o grupo ser unido, assim, é da galera saber do problema do outro, de se ajudar, sabe? Foi no ano que o Senna morreu, né? Foi no ano que o Senna morreu. E no dia que eles falam do Senna. Inclusive, 5 dias antes do Senna morrer, ele deu o pontapé inicial de um jogo do Brasil. Sim. E aí ele falou que sentia que aquele ano o Brasil podia ganhar a Copa. A primeira vez de mão dadas, né? Depois disso, eles entraram entraram de mão dada. E aí, no dia que o Senna morreu, o jornalista que é que escreve a biografia do Romário, ele disse que o Romário ligou pra ele, amigo dele, e falou assim, cara, a gente tá muito ferrado agora. O Romário tava triste, chateado, como todo brasileiro que o Senna morreu. Ele falou, cara, a gente tá muito ferrado, porque a pressão em cima da gente agora vai aumentar muito pra ganhar essa Copa. Porque o brasileiro tava ferido, né? Sim. E precisava ia se agarrar naquilo, na Copa do Mundo, né? E realmente aconteceu isso. Né? Tanto é que teve uma relação muito forte da Copa do Mundo. Pra mim foi a Copa mais legal que eu vi. Pra mim também. Eu acho que pra mim também. Tudo, né? Até pelo horário que Pra mim também. Tinha 12 anos. Pra mim, na verdade, pra mim é a Copa da minha vida. É do 94. Pra mim, as camisas mais bonitas. Mas eu, de 98, eu gostei muito da Copa de 98. Porque em 98 a gente lembra muito da tragédia do final da Copa, que foi perder pra França, o problema do Ronaldo. Não, isso é 2006. Ah, não. 98 é que deu aquele problema França. do Ronaldo, que ele convulsionou. Brasil e França, 3-0 pra França. Mas antes disso, foi uma Copa muito legal de se curtir. A Copa da França, né? E foi jogão, cara, porque, por exemplo, o Brasil tinha, eu acho que perdido pra Dinamarca, foi pra Dinamarca que ele havia perdido, ou eu acho que ele perdeu 2-1 pra Dinamarca, se eu tiver errado, na fase de grupos. O Brasil, fase de grupos, o Brasil ganhou da Escócia e ganhou do Marrocos. E perdeu pra Dinamarca. Uma coisa assim. Perdeu pra Dinamarca 2-1, até que o Laudrup fez aquele gol e saiu arrastando, assim, caindo de lado, não sei, ficou até meio... característica. Eu lembro muito da Copa de 98. O primeiro jogo foi contra pra mim, o melhor jogo foi a semifinal contra a Holanda. Que o Brasil ganhou nos pênaltis. O Ronaldo tava com fome, cara. O Ronaldo. É porque tinha do lado dele, já tinha o Van der Sar ali, filho, mas o Ronaldo tava. Cara, sabe o que a bola. Um momento muito legal dessa série do Romário? Quando ele faz o gol contra a Suécia na primeira fase da Copa do Mundo, que o Brasil fica 1-1. Que tem o cara faz um gol por cobertura no Tafarel, e depois o Romário, no meio dos caras, sai driblando e toca de bico no canto do gol, no canto né, e faz o gol. E o Ronaldo repete o mesmo gol na semifinal contra a Turquia.
em 2002. E ele fala que aquele golzinho de bico, ele lembra 100% do Romário. E aí os caras colocaram a tela dividida e as jogadas é idêntica. O lugar que eles saem da ponta da grande área, que dá um bico meio cruzado e a bola entra no gol, a mesma jogada. É o gol do Romário contra a Suécia em 94 e o gol do Ronaldo contra a Turquia em 2002. Foram grandes Copas. Rapaziada, bela lembrança, né, cara? Baixinho era monstro demais. O Amaral tá buscando aquele elástico dele até hoje. Né? Contra o Corinthians. Me doeu aquele gol, menino. Deu o laço, né? Ele fez muitos gols, né? Inclusive, a revista Placar fala que ele é o verdadeiro autor dos 1000 gols, né? Mais do que o Pelé, né? Por causa dos jogos. O Pelé não era aqueles jogos oficiais, né? Porque o Pelé teve muito amistoso também. O Romário, ele tinha... Eles deixam muito... O Romário Eles deixam muito claro na série, assim, que ele é um cara que não amarelava. não mesmo. O Romário era um cara que ele era muito frio. Ele era muito, assim... Ele tinha uma autoconfiança muito forte. Sim, era absurda. Os caras... quando ele foi estrear pelo PSV, né, que o cara foi pra Europa e tal, os caras falaram assim, nossa, vai ser difícil e tal. No primeiro jogo dele, ele arrebentou, cara. E ele fala assim, quem fica nervoso, tá louco, O sabe? cara era pra ir, nasceu pra isso, né? Ele falou, eu pego, vou lá e faço, acabou, entendeu? É isso. Então era Inclusive o próprio Ronaldo já deu uma entrevista, né? Tipo, falando quando ele tava debutando na seleção. E o Romário queria que ele jogasse junto com o Ronaldo, né? Aí, É porque tinha a treta do Miller. aí tipo assim, aí o Romário falou assim, eu vou falar pra imprensa que você vai jogar e você vai falar que você quer jogar. Exato, tem Né? essa série. Aí ele fala assim, o Romário fala, não, eu quero sim jogar com o Ronaldo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando chegou no Ronaldo, ele falou, não, o professor decide. Ele aí, sentado na grama falando isso aí. o professor É porque é o decide, seguinte, o tomou um Romário, esculacho. ele teve uma treta muito grande com o Miller, tanto que o Miller foi convidado para participar da série e não quis dar entrevista. E ele tinha essa briga com o Miller e a galera tava questionando numa época se o Bebeto tinha que sair da titularidade. E quem que entraria seria o Miller. E o Romário não queria jogar com o Miller, porque ele não gostava do Miller. E ele queria que o Ronaldo fosse o titular. E aí ele pegava no pé do Ronaldo e falava, pô, você tem que falar que você tem que jogar, que você vai jogar. Tem que falar, ó, é eu que vou jogar, porque eu sou bom, eu tô pronto, tô preparado. Vai lá e fala isso. Aí faz a entrevista, o Ronaldo, eu tô, assim, o professor que decide, eu me sinto preparado, mas assim, o professor... Aí disse que o Romário esculachou, ele falou, pô, eu não falei pra você falar que era você, cara, não sei o quê. E aí o Ronaldo fala, assim, que ele era tão apaixonado no Romário, sim, era fã, que tudo que o Romário fazia, ele queria fazer igual. Inclusive, assim, se o Romário tinha um fisioterapeuta, ele contratava o fisioterapeuta do Romário. Se o Romário tinha um assessor de imprensa, ele contratava o assessor de imprensa que o Romário tinha. E, inclusive, os gols de bico, igual ele falou, os gols que o Romário fazia, eu também queria fazer gol igual na Copa do Mundo, assim. Nossa, ele era... Então, assim, o Ronaldo, que pra mim também é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, um fenômeno, faz jus ao nome que deram pra ele, o cara era fã do Romário. Então, gente, vocês não têm ideia, assim, a galera mais nova não tem ideia do tamanho desse cara. Não, e você ia falar que em 2000, quando teve a Copa João Avelange, para quem não sabe, o Campeonato Brasileiro quase que virou Copa João Avelange. E o Romário foi artilheiro da Copa com 35, 36 anos, se não estiver errado naquela época. Foi artilheiro do campeonato, que é o que seria o nosso Campeonato Brasileiro hoje. Você imagina, os caras, com quase 40 anos, o cara sendo artilheiro. Seguimos? Seguimos então, fechou, Mendes? Não, tá falando Max. No Streaming Max, né, o streaming da HBO. Já está completinho. Completa, com 6 episódios, fica muito gostinho de quero mais, porque ele encerra no final da Copa de 94, tem um depoimento do Baggio, e o Baggio, cara, ele fala um negócio que é emocionante, cara. Ele fala que ele é fã do Romário, ele é fã incondicional do Romário, ele fala que doeu muito ter perdido aquela Copa e ter errado aquele pênalti, mas ele falou assim, quem sabe não foi o Senna que desviou aquela bola ali, porque queria dar o... Não, cara, bela referência, hein, mano. O Baggio falou isso, cara. E aí ele fala isso e mostra que atrás dele, na prateleira, assim, tem um capacete do Ayrton Senna. Cara, quem não era? É sério mesmo, gente. Assista essa série, cara. É muito legal, cara. É muito legal. A gente comentou uma vez lá no Almanac da Rádio, né, sobre a série de 2002, né? Da Copa. Sim. Aquela eu assisti também. Legal pra caramba também. Mas essa do Romário, cara, específica do Romário. muito boa. Muito da hora.